Bom dia a todos. Vamos continuar o assunto, né? Mas antes vamos relembrar um pouquinho os assuntos da semana anterior, das semanas anteriores, certo? Bom, na primeira semana, semana 1 e semana 2, nós vimos sobre magnetismo, basicamente estudo dos ímãs, né? A Terra como um grande ímã, aquilo tudo, ok? Na segunda semana foi sobre a força magnética, quando uma partícula entra numa região de campo magnético. O que é uma região de campo magnético? Aquela região que existe em torno do ímã. Então, quando uma partícula entra numa região de campo magnético, aparece nessa partícula uma força chamada força magnética. E a gente precisava descobrir para onde está essa força. E para isso a gente usava a regra da mão esquerda. É importante lembrar isso daí, certo? E na última semana, na semana 3, a gente estudou sobre o campo magnético criado por um fio, a partir da experiência de Ørsted, certo? Ele descobriu que um fio, quando percorrido por uma corrente elétrica, em volta desse fio cria-se um campo magnético. E a gente precisava determinar como que é esse campo magnético, que ele é dado através da regra da mão direita. Então, duas coisas muito importantes é a regra da mão esquerda, que serve para determinar a força magnética, e a regra da mão direita, que serve para determinar o campo magnético gerado por um fio. Ok? Na última semana, na semana 4, eu postei algumas aulas práticas, né, que tentam explicar isso, que tentam mostrar isso que foi falado nas aulas, certo? Bom, continuando o assunto agora, chegou a hora de analisar o comportamento do campo magnético gerado por uma espira ou um solenoide. Bom, o que é isso, professor? Vocês já viram um campo magnético criado por um fio. Agora, por uma espira. O que é uma espira? É um fio, só que um fio em forma redondinho. A gente molda ele para que ele fique redondinho. E um solenoide são várias voltinhas desse redondinho. Bom, vou apresentar um videozinho aí que vai mostrar muito bem isso, que é uma espira e o que é um solenoide. Então, na verdade, essa aula é continuação daquela aula campo magnético criado por um fio. Só que agora vai ser uma espira e um solenoide, que também são feitos por fio. Então, nós vamos usar de novo a regra da mão direita nessa aula de hoje. E qual é o nosso objetivo da aula de hoje? Bom, primeiro, descobrir o que é uma espira e um solenoide. Depois, entender que, assim como um fio condutor produz um campo magnético à sua volta, uma espira e um solenoide, percorrido por uma corrente elétrica, também gera um campo magnético em sua volta. Conhecer a direção e sentido desse campo magnético, gerado pela espira e pelo solenoide, que também vamos usar a regra da mão direita. Opa, eu escrevi errado aqui, ó. Regra da mão direita, vou consertar depois isso aqui. E uma observação. Vocês vão ver que tem fórmulas para calcular o campo magnético. A gente não tem interesse em calcular o valor do campo magnético, tá? Nós não vamos usar a fórmula para calcular. Porém, é importante observar esta fórmula, por quê? Para entender o comportamento desse campo. Ou seja, o que eu preciso fazer para aumentar o campo, para diminuir o campo. Então, como esse campo depende da corrente, o que eu preciso fazer para a corrente para aumentar esse campo? E também tem a ver com o tamanho dessa espira, com o tamanho desse solenoide. Então a gente analisa a fórmula só para ver isso e não para calcular, ok? Bom, para começar, campo magnético de uma espira. Assista o vídeo abaixo até o minuto 6. Nele você deve entender o que é uma espira e como é o campo magnético no interior dessa espira. Tá? Se você clicar aqui e não abrir, aí você clica nesse link, copia esse aqui, ó, joga lá que você vai entender, ok? Então agora você para esse vídeo que eu estou postando, que eu postei, pare um pouquinho, assista ao vídeo do professor Boaro até o minuto 6, depois você volta aqui nesse vídeo com a gente, ok? Muito bem, agora que você já assistiu o vídeo, você deve ter conhecido que é uma espira, e como que é o campo magnético. Você aprendeu a utilizar a regra da mão direita para descobrir o campo magnético. E o que nos interessa é o campo magnético no interior da espira. Na parte externa,
não nos interessa tanto. O que nos interessa é o campo magnético no interior da espira. Isso vai nos ajudar a entender como é que funciona o motor depois, ok? Você deve ter também observado a fórmula do campo magnético. O campo magnético é μ0i sobre 2r, né? Isso daqui é importante, né? Que a gente pode observar nessa fórmula o quê? Que o valor do campo magnético depende da corrente elétrica, esse izinho que está aqui, né? E do raio da espira, do R aqui, ó. Então dá para perceber que se eu quero aumentar o campo magnético, basta aumentar a corrente diretamente proporcional, né? E dá para perceber também que quanto maior o raio, quanto maior for o tamanho da minha espira, menor é o campo magnético, né? Então, se eu quiser concentrar o campo magnético, eu faço uma espira pequenininha, com um raio pequeno. Então a gente não vai usar essa forma para calcular o campo magnético, mas para entender o que é necessário fazer para aumentar o campo ou para diminuir o campo, ok? E agora vamos para o solenoide, campo magnético de um solenoide. Novamente, tem outro videozinho aqui, tá? Agora seria interessante que você parasse o meu vídeo, entrasse aqui nesse link, assistisse o vídeo do professor Boara até o minuto 7. Nele você vai entender o que é um solenoide e como é o campo magnético no interior de um solenoide. Então, pare o meu vídeo, assista o vídeo do professor Boara, tá? Se você clicar aqui e não abrir, copie esse link e entra lá, ok? Depois você volta para o meu vídeo novamente. Então agora, assistir esse videozinho do professor Boara até o minuto 7. Agora que vocês viram o vídeo do professor Boara, que fala muito bem, né? Mostra um solenoide, ele mostra aqui que é um solenoide, que nada mais é do que um monte de espiras, certo? Ele fala também sobre a regrinha da mão direita utilizada para o solenoide, como é que se dá o campo magnético no entorno de um solenoide. Se você observar, né, quando você coloca um material ferroso no meio do solenoide, aquele material vira um ímã, é o famoso eletroímã, certo? Então isso é importante você observar nessa aula aí, tá? E eu acho que você deve ter visto a fórmula, né? Fórmula do campo magnético no solenoide, que é N sobre L, μ vezes I. Onde o N é o número de voltas que você dá, o número de espiras que você dá, certo? O L é o tamanho do solenoide, se ele é grande ou se ele é pequenininho. μ0 é aquela constante do meio e I é a corrente elétrica. Então dá para perceber, ó, que a corrente é diretamente proporcional ao campo. Quanto maior a corrente, maior o campo. Isso eu acho que é bem óbvio, né? Em todas as atividades que fazemos sempre foi assim, certo? Esse N pelo L, número de voltas pelo comprimento. Eu acho que aí você consegue perceber que quanto maior a quantidade de voltas e menor o comprimento, mais forte será esse campo magnético. Quanto mais voltas e menos espaço, mais se intensifica o campo magnético. Tá? Isso a gente sempre está falando do campo magnético no interior desse solenoide. Tá? Então, quanto mais voltas você conseguir colocar e concentrar isso num pequeno solenoide, mais forte será esse campo magnético, certo? Então, podemos observar na fórmula que o campo magnético depende da corrente, do número de voltas, do solenoide também do tamanho. Só que é inversamente proporcional ao tamanho. Por isso que quando você diminui o tamanho dele, ele fica mais intenso. Isso vai ser importante para entender o funcionamento de um motor. Ok? Bom, a aulinha da semana é só isso. É bem simplesinho. Quem entendeu a aula passada, que foi campo magnético gerado por um fio, onde se aprendeu a regra da mão direita, viu que não mudou absolutamente nada, continua a mesma coisa, certo? Apenas expandiu-se aquele conhecimento para a espira e o solenoide, ok? Então, agora vai uma lista de exercícios, tá? Para que possa testar, ver se aprendeu certinho, tá bom? A lista campo magnético da espira e solenoide, ela está postada aqui, nesta mesma sessão, tá? Na sessão da quinta semana, e não precisa postar a resolução no Moodle, você não precisa resolver, tirar foto e mandar para mim não. Ok? Ela foi criada para treinar só, ok? Qualquer dúvida, pergunta lá no fórum permanente que está na seção Fique Atento. Então tenta resolver a lista, criou dúvidas, manda perguntinha lá no fórum para a gente, certo? Por que você não precisa postar para mim? Porque na próxima semana nós teremos uma avaliação sobre todos os assuntos, tá? Todos aqueles assuntos que eu coloquei, que eu relembrei lá no início, né? A semana 1, semana 2, semana 3 e essa semana agora 5, nós faremos uma provinha na próxima semana. Então é importante que você faça a lista, não só dessa aula,
mas da aula passada também, tá? Das aulas anteriores, para que na próxima semana você esteja bem para fazer a nossa provinha, ok? Então, até a próxima semana, pessoal. Bons estudos. Um abraço.